Salve, tropa do canal! Vamos para mais um vídeo com a galera da Energia 97 que trouxeram aí informações do Corinthians, né? Boas notícias no timão, então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele likezão aí pra gente. Bora pro vídeo. Olha, o Corinthians pagou um dos transferban. Fez um acordo. Fez um acordo. Pagar não sei se pagou. Um só? Calma. Não, peraí, ainda não tava no transferban. Isso aí. É a história do Matias Rojas, né? Isso. O que acontece? O Corinthians fez um acordo com ele. Ele abriu mão dos juros que teria, né? Que ia aumentar muito a dívida aí. E vai pagar 41,2 milhões pro Matias, né? Inclusive em 2025 ainda, até o final do ano. Mas, ô Motinha, isso serve de lição pra esses outros otários aí que puseram o Corinthians no pau? Quem não pôs o Corinthians no pau recebeu primeiro. Toma, trouxa. E o Corinthians vai usar o dinheiro da Copa do Brasil pra pagar ele. Agora, o Corinthians conversa, né, com o Santos Laguna do México pra tentar aí resolver o transferban do Félix Torres, né? Sim. São 30 milhões. Ainda tem que pagar por isso, hein, mano? Ainda Já é tem que mais, pagar hein? por isso, né? Ainda tem que pagar por isso. Ainda tem que pagar por isso, né? Então o Corinthians está conversando aí, tentando resolver isso para poder agilizar algumas negociações. Entre elas, inclusive, por quê? O Corinthians está fazendo um acordo, viu, mano? Sim. Pelo Michael, né? Sim. E o Shakhtar. E o que acontece? O Shakhtar estava dificultando porque o Corinthians queria empréstimo com opção de compra. E o Shakhtar falou, não, ou vocês compram, ou ele volta para cá e a gente... E o Michael não queria voltar, né? Sim. O Michael não queria voltar. E aí o que acontece? O Corinthians e o Shakhtar abriu mão, resolveu a situação. E qual é a situação? O Corinthians vai comprar o Michael vai ficar em definitivo no Corinthians por 3 temporadas, sendo que o Shakhtar vai ficar com 50% numa futura venda, entendeu? Então o Shakhtar abriu mão, não vai receber nada. O Corinthians deve $1 milhão ainda pro Shakhtar, né, desse empréstimo, mas o Corinthians vai ficar, o Shakhtar vai ficar com 50% e o Corinthians 50%, ok? Então, Ok. ficou tudo acordado. O Maicon fica mais 3 anos no Corinthians, né? Se houver uma venda, o Shakhtar vai ganhar 50%. E aí acabou com a história de empréstimo, comprar e tal. Mas o Corinthians ainda deve $1 milhão pro Shakhtar, que isso aí ele não abre mão. E que vai entrar na negociação agora desses 3 anos que ele deve ficar aqui, né, por conta desse novo empréstimo. Que Mas era um para pedido... registrar, tem que pagar isso aí. Tem que primeiro sair do transferban para conseguir registrar um novo contrato, né? E além disso, tá? Não é só o transferban da FIFA que o Corinthians precisa tirar para registrar novos atletas. Tem também o transferban da CBF, que o Corinthians tentou resolver, inclusive ontem, mas a CBF negou, Sim. né, um acordo e estão tentando resolver isso aí também. Negou o acordo falando o seguinte, vocês têm que pagar suas contas, senão vocês não vão ter direito a isso de que novo. é da centralização lá das dívidas. Central RB, enfim. né? CRB. E, mano, o Maicon era um pedido do Dorival que tentassem a permanência dele, né? A gente sabe que o Dorival gosta muito do Maicon, utilizou bastante o volante aí durante a temporada 2025, desde que ele assumiu o comando. E a gente, né, pelo menos eu, o Mano, pelo que eu me lembro aqui no Estádio 97, a gente era até contra, né? Essa renovação, essa permanência, porque ele estava sendo pouco útil. E acho que nessa reta final de 2025, ele deu um gás a mais, né, mano? Ele foi importante aí, né, pra esse meio de campo quando a gente tava desfalcado aí. Então eu queria saber, você mudou a sua opinião sobre uma permanência do Michael, mano? Você acha que hoje ele pode ser útil pra esse elenco ou você continua achando que tinha que se desfazer dele aí? É que nessas condições, Lelê, o Rolando Lero teria inveja do Corinthians, né? Porque o negócio é o seguinte, esse $1 milhão que ficou pra trás do Maicon, são 2 empréstimos, não é um. Porque cada empréstimo custou 500 mil euros aí que o Shakhtar ofereceu pro Corinthians aí pra ele ficar uma temporada. E o Corinthians não pagou nenhum dos 2. Aí o Corinthians ele convenceu o Maicon, que tava insatisfeito com essa situação de ter que voltar pra Ucrânia. E o Maicon falou, vou trocar ideia com os caras. Falou, vamos propor aqui uma rescisão amigável? Aí o Shakhtar falou, pô, mas aí eu tenho uma participação aí numa futura venda, porque eu não posso ficar nesse prejuízo. Aí fizeram um acordo, Mota, que vai ficar 50% aí pro Corinthians e 50% pro Shakhtar. Sim. Ou seja, não pagamos cara, vamos pegar 50% e vamos ficar com o cara mais 3 temporadas. Mas aí o Shakhtar falou, mas não quero abrir mão desse €1 milhão que eu tenho pra receber dos outros empréstimos que vocês não pagaram. Mas pro Corinthians foi um puta negócio. Então, Lele, o que me preocupa é justamente esses caras aí jogarem pra renovar o contrato por mais 3 temporadas, depois ficar naquele marasmo que a gente conhece. O Thales Magno, no começo do ano, quando ele jogou no Campeonato Paulista,
A gente tinha uma série de jogadores que estavam convocados, outros jogando aquele torneio de base aí, inclusive o próprio Bidon. E a gente falava, pô, quero ver como é que o Ramon Dias vai montar esse time, porque o Thales Magno, pelo que tá jogando no Campeonato Paulista, ele não vai poder sair. Depois que terminou o Campeonato Paulista, que ele renovou mais um ano o contrato dele, a estadia dele dentro do Corinthians, o Thales Magno voltou a ser o que ele sempre foi. Então, Lelê, agora, com relação ao Maicon, eu acho o Maicon um jogador útil. Mesmo ele oscilando muito, mas ele não tem um dos maiores salários do elenco do Corinthians. Se o Corinthians tivesse que pagar 2 milhões de euros, como o Shakhtar estava propondo, não valeria a pena, evidentemente, contratar o Maicon. Agora, diante da circunstância, é a permanência do jogador, praticamente pelo salário dele. E sendo uma opção útil, muitas vezes ali quando o Corinthians não tiver um Carrídio, quando o Corinthians não tiver um Bidon, e ele sendo esse cara aí de saída, eu acho que pode ser útil. É um novo empréstimo, é isso, Maurício? Por mais 3 temporadas. Definitivo, agora é definitivo. Mas ele rompe o vínculo com o Shakhtar, não tem mais o vínculo dele sendo clube, mas o Shakhtar ainda permanece sendo dono do Maicon em 50%. Porque ele não queria voltar pra lá, né, mano? Por causa da guerra. Ele não queria voltar pra lá de jeito nenhum. O Shakhtar abocanhará mais 50%. Duas coisas importantes, dois jogadores importantes pro Corinthians que pode estar acontecendo negociações aí. Primeiro, o Sporting, né, de Portugal, que é o Breno Bidon. Sporting. Manda o Sporting cagar. Diz que é 20 milhões de euros que ofereceram, como assim mano. cagar? Mas o menino não é ruim? Mas Você queria agora que ele quem quer é o fosse embora? City. Quem quer é Sporting? Desculpa. Agora Agora é aquela City. jogada é o Sim. Que City, mano? Você acha que o City Agora vai tem querer que o ser Bidon? City, O Guardiola tem que ser, pediu o Bidon? Tem que ser Real Brincadeira. Madrid. Você tá de brincadeira. Quem Você joga mais, o Valverde ou o Bidon? fanfarrão, Tá de brincadeira, senhor velho. fanfarrão. Tá de brincadeira, O velho. senhor falava Ai, que ai. esse jogador era Vamos- ruim, vamos que lá. tinha que ir embora. Mas me calou. Agora olha só, Mas me Marcão, você vê calou. só... Me calou. coerente, Marcão. Errou. Dorival tinha um plano. Agora o negócio é o seguinte. Cara de pau! Tu é cara de pau, cara! Tu é cara de pau! Mas agora o negócio é o seguinte. Eu não sei até que ponto que numa dessa aí o Xabi Alonso, que ainda não caiu lá do Real Madrid, não indica o Bidon pro lugar daquele manco daquele Rodrigo lá. Ai, meu Rodrigo Deus. que chama, né? cadê o Aquele- Rodrigo? é a mesma Fanfarrão posição. aí. É que as posições são um legal. pouquinho diferentes, mas... Se sou Mas eu. ele Mas não, pra não, mas tudo, ele o fanfarrão, Quintino hein? vale tudo, mano. Não, mas ô Lelê, não chega a ser diferente não, porque o Rodrigo, ele tá jogando como se fosse um falso 10, ele é falso tudo no Real Madrid. Ele é falso 9, falso 10, e o Bidon, ele tá jogando agora adiantado, ele tá jogando É no lugar do jogador Zá. fake, bom mano. é É tu, jogador mano. fake. Tu que é bom. Tu que é bom. Não sou Olha, bom, eu mas o vou Rodrigo dizer, é tão comum Ó, quanto o eu. Hendrick foi pro Lion, hein? Que mau negócio, hein? Então, pois é. Vamos lá. Bagre não joga no Real, velho. O Charles pode estar indo pro Curitiba, viu, Lelê? Ah, esse tá- acho que É, pode tá. negociar. É Está a na cara lista dele, dos hein? negociáveis. Estão ali. conversando. É a cara dele jogar no Curitiba mesmo. Mas também não tem, mas vai pra onde ele? É fraco, Não, ele. é isso aí mesmo. É um desses times que subiu aí, ou algum time de Série B. Ó, você vê só boas notícias pro Corinthians hoje eu trouxe, hein? Mas, Tem ô, mais Motinha, uma, viu? qual? Parece que o Lance publicou hoje aí que chegou uma proposta oficial aí pro Corinthians do Milan para contratar o Hugo Souza. E o Corinthians já recusou, obviamente, né? Tinha oferecido 12 milhões, né, de euros por ele, o Um dos Milan, né? poucos jogadores desse elenco aí que eu acho que o Corinthians bateria o pé de ser inegociável, assim, é o Hugo Souza. Né? Acho que a gente Mesmo sabe se a da proposta situação for financeira, o Corinthians precisa de dinheiro, então se chegar a proposta pelos garotos, aí, consequentemente, vai ter que vender um ou outro. Guinegão. O próprio Yuri Alberto, que ficou muito tempo, assim, né, com uma certa visibilidade de Europa e tal, que falaram que tinha Quase proposta pra da seleção. Roma, então. Mas ô Lelê, não o vale Hugo a pena, Souza, hein? não. Não vale a pena nem o Yuri nem o Hugo. Porque, por exemplo, o Hugo, o Flamengo ainda detém 40% de uma futura venda. Se acontecer uma venda hoje do Hugo Souza, o Corinthians ele não vai abocanhar um pouco mais da metade do valor. Sim. E você não consegue repor, mesmo que seja uma, sei lá, 12 milhões de euros a proposta, que o Corinthians fique aí, RG, com 7, não vale a pena, velho. Você não contrata hoje um goleiro do nível do Hugo Souza Não, por você não esse consegue valor. repor, né? Exato. Imagina. Então deixa Vai acabar voltar esse pro vínculo. Flamengo. Ó, não vai voltar. Inclusive, vai acabar o vínculo do contrato. O Flamengo não vai ter a possibilidade do Corinthians vender o Hugo Souza. E vocês vão morrer com esses 40% que vocês tinham O lá. Flamengo que é goleiro, hein? Tá de olho no Brasil. Então lascado. E vou dizer, o flamenguista é que vocês agora não vão querer dar o braço a torcer por orgulho. Mas vocês terem vendido o Hugo Souza por 800 mil euros pro Corinthians e o Mateuzinho, que é o novo Carlos Alberto Torres, vocês estão de brincadeira, mano. Já agradeceu ao Flamengo hoje? Mas cadê Então, mas é que sombra tá. pra pôr a vinheta aí? Vocês menosprezaram dois Meu Deus talentos do do futebol céu. brasileiro. Mas, ô, mano, o Flamengo também tá de olho naquele Mas o Hugo Morisco. não tem condições, O velho, de Morisco, jogar que é um mais no goleiro Flamengo. muito jovem do Curitiba, parece Quem muito que é bom. melhor pra você, o Hugo Souza ou Rossi? O Hugo Souza, Quem que é melhor pra você, o Mateuzinho ou Varela? Mateuzinho.
Desculpa. Bom, deixa eu falar uma coisa. Mas eles estão. Cara, mano. Mas Minha eles opinião, estão minha opinião. melhores agora. Aquele Hugo Souza do brincadeira. Flamengo, você manteria? Não, Agora não, vocês porque estão de ele falhou brincadeira. muito. Pera, Não tem Ele nem entregou condições, muito. ele não teria nem condições de retornar só uma hoje. coisa. O goleiro do Milan é um dos melhores Impossível, da vocês vão Europa. ficar Que eu não sei quieto? se ele já renovou. É aquele Magnan, francês Ô, Marcão, bom o pra que tá caramba. acontecendo aqui? Não sei porque que o Milan acho quer que ele ia o ser